Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 31 de julho, é quinta-feira. Demorei para lembrar. Deus te abençoe nesse dia. Estamos lendo aqui Oséias, capítulo 12, verso 3. Ora, Jacó, ainda no ventre de sua mãe, segurou o calcanhar de seu irmão a fim de suplantá-lo. Mais tarde, como homem, lutou com Deus. Esse capítulo de Oséias, que é... Capítulo não, o livro de Oséias, fala muito do castigo para Israel, né? Também chamado aqui de Efraim, a maior parte do tempo, né? Ah, na verdade, este capítulo fala da condenação ou de juízo que Deus traria sobre Israel e sobre Judá, né? Ou seja, o Efraim, tá falando de todo Israel. E Deus, através do profeta, já levantou argumentos, por exemplo, outros argumentos. Por exemplo, no capítulo 11, eu estou aqui com a Bíblia aberta, é, ele está falando que ensinou Efraim, né, a andar, que carregou no colo, e Deus se apropria dessa imagem de um pai mesmo que educa, né? E então, é um texto muito lindo, mas também que fala dessa amabilidade de Deus e tudo mais, desse cuidado de Deus, desse começo de Israel, mas também fala do desvio, né? O povo é inclinado a desviar-se do próprio Deus, né? E que de maneira alguma adora ao Senhor. Deus está dizendo que não vai entregar Israel 100%, mas deixa claro a questão do castigo, né? E, enfim, por exemplo, no capítulo 11 é esse argumento. Quando entra aqui no capítulo 12, o assunto continua o mesmo, né? A questão do abandono de Israel e do iminente castigo que Deus traz. Mas aqui nesse capítulo, Deus, através de Oséias, traz o exemplo de Jacó, né? E está dizendo, eu vou castigar Jacó, né? E fala o significado do seu nome, Jacó, o suplantador, né? Estou avaliando todas as suas atitudes e eu vou recompensar Israel segundo as suas obras. E aí é a menção desse verso aqui, quando ele diz, ora, Jacó ainda no ventre de sua mãe segurou o calcanhar de seu irmão a fim de suplantá-lo. Mais tarde, como homem, lutou com Deus. Para o português, a gente ficou com a expressão enganador. E mas esse suplantador tem a ver com o nascimento de Jacó e Esaú. Esaú foi o primeiro a sair do ventre, mas o Jacó segurava o calcanhar, né? E aí, parteiros, quem estava ali, parteiras, quem estava ali presente, atribuiu esse negócio de suplantar, né? É como se aquela criança quisesse segurar o irmão ou puxar o irmão para nascer primeiro, né? Era essa a intencionalidade. Eu não sei se uma criança tem intenção, mas aconteceu. E desde o ventre, né? Isso fala de uma tendência, não sei, se eu for pensar aqui em Piaget, pensar aqui em uma série de teóricos modernos, não sei, o fato é que aconteceu e o nome que ele recebe foi por causa deste episódio. Suplantador, aquele que pula obstáculos. E também traduzido como enganador, ou aquele que usa de astúcia, né? Ah, e mais tarde, diz a Bíblia, que ele lutou com Deus. Aí fala, é aquele momento em que ele
mandou a família, e a família já era grande, né? As esposas e os filhos com os rebanhos, mandou na frente e ficou lá no vale de Val de Jaboque, né? E ali ele buscou a Deus, falou com Deus, e aquela evento que a gente não sabe explicar muito, mas um anjo estava ali e a maioria dos intérpretes e também a própria Bíblia dá o sentido de que ele lutou com Deus ou com Jesus, digamos assim, né? E essa luta é uma persistência na busca de ser abençoado, porque ele ia para um enfrentamento da vida dele, enfrentar o irmão Esaú, porque ele sabe o que ele tinha feito no passado, de ter suplantado o irmão e ter ficado com a bênção do patriarca Isaac, né? Então ele sabe que ele tem uma questão com o irmão dele. E aí ele vai falar com Deus. E o anjo do Senhor aparece, ele luta. Não me pergunte como é que foi essa luta, porque como é que pode um homem lutar com Jesus, né? E por isso que alguns traduzem que ele segurou, né? Mas ao mesmo tempo, como é que alguém pode segurar Jesus? Entende? Por isso que eu falo que é difícil. Então aqui o que eu vejo é um anjo do Senhor, é o próprio Senhor, permitindo ser segurado, permitindo ser parte, digamos assim, de uma luta, de um enfrentamento, porque estamos falando de Deus. Mas essa permissão de Jesus, do anjo do Senhor, em permitir que Jacó o segurasse, em permitir que Jacó insistisse com ele, lutasse com ele, clamasse, né? E ali ele alcançou vitória e o seu nome foi mudado para Israel. E isso é muito importante porque essa é a história, né, deste patriarca. E porque como um príncipe lutou com Deus, né? Por isso que o nome foi mudado. Então a gente tem aqui dois aspectos, né? De uma só qualidade, persistência, né? O aspecto negativo que Oseias está falando aqui com Efraim, com Israel, é a persistência negativa, né? Ou seja, persistir no erro. Está dizendo, não faz que nem Jacó, que que tinha esse aspecto astuto, né? E teve essa persistência na luta para com Deus, não usa esse aspecto para o lado negativo, né? Pro pior, né? De vocês mesmos, né? E tem o aspecto positivo. A gente olha para o verso e dá para ver as duas coisas. Qual é o aspecto positivo? É alguém que deseja coisas que talvez não esteja na moral, que não esteja no esperado, mas quer alguma coisa com Deus e luta com Deus, né? E lutar com Deus não é fisicamente, né? Esse lutar com Deus é persistência, esse lutar com Deus diz respeito à oração, à intercessão, e fica esse aspecto positivo de um mesmo homem que encerra em si mesmo esse ensino, né? O verso 4 diz assim: Ele lutou com o anjo e recebeu a vitória, chorou e suplicou seu favor. Em Betel encontrou a Deus e ali conversou com ele, né? Então é um momento tremendo, mas é óbvio, repito, que é um Deus que se permite ouvir o choro, ouvir súplica, ser encontrado, ser segurado, fazer parte de uma luta, digamos assim, né? Isso é graça de Deus.
de conversar com Jacó, né? E, enfim, então, se Deus é assim favorável, qual é a lição aqui para nós? A lição positiva. Vamos persistir em buscar ao Senhor. Porque assim como foi com o patriarca, em Cristo Jesus, por causa do fato de sermos salvos em Jesus, também somos recebidos, também alcançamos vitória, também podemos chorar, suplicar aos pés do Senhor, persistir, buscar a Deus até que Deus fale ao nosso coração, até que o nosso coração seja pacificado. Então a gente pode persistir com Deus nesse sentido, mas evitar o que Deus está falando aqui para Israel. Não seja astuto, persistente, como Esaú, que já nasceu pegando no pé do irmão, né? Segurando o irmão. Não vá pelo caminho de persistir no erro, né? Persistência é genérico. A gente pode persistir no erro, mas olha que salto, né? A gente pode persistir em buscar ao Senhor. Então é uma questão de direção, né? Para que lado a gente vai? Para fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados, né? Persistir no erro é, é devassidão, é encontrando cada vez os lugares de queda, né? De, de coisa que a gente faz contra nós mesmos, daquilo que a gente permite que combate contra a nossa própria alma. Mas a gente pode ter a persistência de Jacó nessa, de insistir com Deus, de clamar ao Senhor, de lutar com Deus no sentido da oração. Deus te abençoe a pensar no patriarca e no seu exemplo positivo, né? E no seu exemplo negativo, porque aqui a aplicação não é exatamente a Jacó, mas a Israel que persistia no erro. Deus nos ajude a nos afastarmos dos erros que nos são possíveis, dos erros que se apresentam a nós e insistirmos e persistirmos em buscar ao Senhor, porque Ele é gracioso para ouvir a nossa súplica, o nosso choro e conversar conosco. Esse é o Deus da graça. Vamos orar. Pai eterno, graças te damos por Jesus Cristo, Senhor. Graças te damos porque podemos persistir, porque somos alcançados. Como tu mesmo disseste a nós, buscai, buscai e achareis, batei, batei e abri-se-vos-á. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Cremos nesta palavra e queremos ao Senhor insistir, persistir contigo, porque contigo está a bênção e o perdão. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus.